recai sobre direitos de prestação, recai sobre direitos potestativos, recai sobre direitos que você pode exigir alguma coisa da outra parte, em que você pode buscar realizar alguma coisa da outra parte de forma a desfazer uma situação jurídica. Vamos dar um exemplo aqui? O nosso amigo Arley acaba de comprar um celular última geração. O que ele faz? Um monte de coisa, e além disso faz ligação. A ligação não é muito boa não, mas tem câmera, então ele vai comprar, porque hoje o celular importante é tudo no celular, menos a qualidade do sinal. Então o que vai acontecer? Ele comprou um celular fantástico. Quando ele vai utilizar o Stereo Surround Sound System do celular, não funciona. E observe, ele comprou esse celular por causa de quê? Por causa disso. Ele só comprou porque tinha essa função é fantástica. O que faz essa função? Não faço a mínima ideia. Mas ele também não, mas ele quer comprar porque tem essa função. E aí o que vai acontecer? Quando ele vai testar, não funciona. Quem já passou por contratos sabe que quando você compra um objeto que está viciado, que está com defeito, o que você pode fazer, menino de azul? 22, 23, né? Eu sondei. Isso. Eu sondei de dois, o primeiro que está. Não precisamos nem invocar por enquanto o CDC, vamos ficar só na seara do direito civil. Existe um instituto chamado vício redibitório. O vício redibitório, na situação do nosso amigo Arley, ele deseja desfazer o negócio jurídico. O vício redibitório tem a possibilidade de você reduzir o valor que foi pago ou desfazer o negócio jurídico. Ele quer desfazer, quer devolver. Essa ação é para desfazer um negócio jurídico. Essa ação não é uma ação em que você vai invocar uma prestação da outra parte. Você vai atacar um negócio jurídico, a instituição do negócio jurídico. Logo, essa ação não está submetida a um prazo de prescrição, está submetida a um prazo de decadência. Percebam então que prescrição e decadência têm espaços completamente diferentes. A prescrição para os direitos de crédito, para os direitos subjetivos. A decadência para os direitos potestativos. Estou tentando fazer isso aqui para o pessoal do primeiro período poder caminhar junto com a gente. Eu sei que é apertado para a gente fazer isso, mas eu acho que vai dar para a gente caminhar legal. E a preclusão? A preclusão é um instituto lá do processo. A preclusão lá no processo determina o seguinte: você tinha um prazo para fazer alguma coisa no processo. O que, Wagner? Não preocupe o que. Foi dado um prazo de 5 dias, você não fez. O que houve? Prescrição? Decadência? Não. Houve preclusão. Você não pode mais fazer aquilo. Existem duas formas de preclusão, mas vamos ficar só com a preclusão temporal, que fica mais fácil para a gente. A preclusão, então, é a perda de uma chance processual. Você teve um momento processual e não realizou o que foi pedido. Percebam que esses 3 institutos demonstram claramente a presença do direito nas relações jurídicas. Esses 3 institutos demonstram, do tempo nas relações jurídicas. Demonstram a participação do tempo dentro das relações jurídicas. E observe que esses 3 institutos só necessitam do tempo. A gente vai ver que os outros 3 ali de baixo, no nosso exemplo, precisam algo mais que tempo. Precisam de um complemento. Mas por que na nossa palestra, na nossa conversa aqui do mini curso, foi colocado o caso do Benjamin Button? Quem já viu o filme, né? É um filme fantástico. E eu prefiro bem mais o livro, que não tem nada a ver com o filme, e é bem mais interessante. A história do Benjamin é a história do tempo. E é por isso que é importante para a nossa conversa esse livro. Porque a gente está acostumado com o tempo seguindo o caminho normal. O tempo evoluindo da forma normal. Mas aqui acontece um caminho reverso. O tempo inverte a sua vida. Aqui, no caso do Benjamin Button, o tempo, em vez de andar para frente, passa a andar para trás. E por que eu digo que o livro é bem mais interessante que o filme? No filme ele nasce pequenininho. No livro, ele nasce grande. Não perguntem como, mas ele nasceu do tamanho normal. E ele vai encolhendo ao longo da vida. Por isso fica bem mais dramática a situação dele. Eu pensei em fazer alguns contrapontos com o livro, mas vamos tentar trabalhar aqui de forma mais aberta. O pai dele, quando chega no hospital, pergunta onde é que está o menino. Aí a enfermeira grita com o pai dele: isso é um absurdo, eu quero ir embora daqui. E quando o pai dele chega, tem um senhor sentado num berço,
espremidinho dentro de um cobertor. E aí a enfermeira fala, eis aí o seu filho. O senhor Roger Button fala assim, você está ficando louca, mano? Isso aqui é um senhor de idade. E aí o Benjamin começa a retrucar, fala, peraí, eu também concordo que eu sou de idade. E alguém pode me dar uma roupa, pelo amor de Deus, que eu estou pelado aqui. E se ninguém trouxer, eu vou levantar daqui. Observem só que esse anacronismo é muito interessante aqui para o direito. O direito imagina que as relações jurídicas vão seguir um caminho normal. No momento do adimplemento, na hora de pagar uma dívida, o que eu vou fazer normalmente? Eu vou lá e pago. O direito cria algumas figuras baseadas no tempo para justamente discutir quando você não faz o que deveria ter feito. Por isso que essas três figurinhas, a prescrição, a decadência e a preclusão, elas se baseiam pura e simplesmente no tempo. Na ideia básica de que se você não cumpriu o que deveria ter sido cumprido no prazo estipulado, você agora terá que absorver as sanções junto ao judiciário. Mas o seu credor deve ser esperto. O seu credor deve buscar rapidamente chamar, olha, vem cá, me pague, olhe, pague o que você me deve. Olha, vamos desfazer o negócio jurídico. Mas de repente o direito começou a se deparar com o seguinte problema. E quando não é apenas o tempo que interfere nas relações? Quando além do tempo, nós temos a expectativa das partes sendo discutida também. Vamos dar um exemplo aqui concreto. Um fornecedor envia materiais para um determinado cliente. Esse cliente avisa que os materiais vieram com defeito, vieram com problema. O fornecedor então solicita, olha, nos remeta os materiais de volta e nós iremos cumprir tudo bonitinho, devolver a você tudo da forma que você adquiriu. O cliente faz o quê? Esquece do fornecedor. Passa um ano, passam 2 anos. Aí o cliente vai instalo na justiça a cumprir o contrato. Mas percebam, o fornecedor em algum momento agiu mal para com esse cliente? Não. O fornecedor apenas disse, olha, envie para mim o material. O cliente é que ficou o quê? Ficou calado. Essa situação aqui no Brasil seria muito simples de falar, olha, é prescrição, um prazo previsto na lei para isso. Foi o que os alemães se depararam logo após a Segunda Guerra Mundial. Situações em que não havia previsão de um prazo, ou seja, ou esse prazo era extremamente longo, como nós temos no caso do 205 do nosso Código Civil de 10 anos, para algumas situações. Então, pessoas que ficavam inertes, ficavam caladas e acabavam criando na outra parte uma expectativa, ou abusando da boa-fé da outra parte. O que os tribunais começaram a decidir? Olha, você, quando não tem um prazo para exercer o seu direito de prestação, quando você deveria, a lei, ter determinado um prazo de prescrição, mas não o fez, você, credor, tem que respeitar a boa-fé da outra parte. Você, credor, tem que agir de boa-fé também. Porque se você não fizer isso, você terá o seu direito morto. O seu direito, e aqui não é apenas uma forma de defesa, Cecília, como é a prescrição. Aqui o próprio direito vai morrer. Tanto o direito quanto a sua exigibilidade. Mas, Wagner, isso é decadência. Mas não tem prazo fixado na lei. Aqui o instrumento, ponto fundamental não é o tempo. Aqui o ponto fundamental é a boa-fé. É o respeito pela outra parte. Por isso eles criaram um instituto que, no momento em que os portugueses absorveram o instituto, deram a ele o nome de suprécio. A suprécio, então, é um meio de matar um direito, porque delongou-se no tempo uma relação jurídica e agora o exercício desse direito atenta com a boa-fé. Percebam só, a suprécio é uma maneira de você suprimir, de você matar um direito proveniente de uma relação jurídica que se esticou no tempo. E agora, se a pessoa tentar exercer esse direito nascido nessa relação jurídica, isto irá atentar à boa-fé. Esse primeiro exemplo aqui serve para a gente poder entender a suprécio. Só que, mesmo vocês que estão começando agora no primeiro período, já começaram a perceber que aqui no Brasil